Aula 1, na biblioteca. Desculpe-me, sabe onde fica a secção de ficção? Sim, é no segundo andar. Siga-me, vou mostrar-te. Obrigado, agradeço. Está longe daqui? Não, fica apenas a uma curta caminhada daqui. Siga este corredor e suba as escadas. Percebi. Estou à procura de um romance de mistério. Sabe onde posso encontrá-lo? Claro, os romances de mistério estão na secção de crime e thriller. Fica mesmo ao lado dos romances. Ótimo. Gosta de ler romances de mistério. Mantém-me empenhado. Isso é maravilhoso. Lá encontrará uma grande variedade de romances de mistério. Deixe-me saber se precisar de alguma recomendação. Obrigado, posso aceitar essa oferta. Já agora, onde posso encontrar os livros de referência? Os livros de referência estão no mesmo andar, a poucas prateleiras da secção de ficção. Estão organizados por assunto. Perfeito. Posso precisar de alguns materiais de referência para um projeto de investigação. Não há problema. Se precisar de ajuda para encontrar livros específicos, sinta-se à vontade para perguntar ao bibliotecário. São muito conhecedores. Obrigado pela sua orientação. Estou entusiasmado para explorar a biblioteca agora. De nada. Aproveite o seu tempo na biblioteca. Boa leitura. Eu vou. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Tenha um bom dia. Aula 2, Protestos na cidade. Ouviu falar dos recentes protestos que aconteceram na nossa cidade? Sim, tenho acompanhado as notícias. Parece que muitas pessoas estão a expressar as suas preocupações. Definitivamente. Contra o que estão a protestar? Estão a protestar contra a proposta de construção de uma nova autoestrada que destruiria um parque local. Isso é compreensível. O parque é um importante espaço verde para a comunidade. Absolutamente. Muitas pessoas valorizam-no como um local de recreação e relaxamento. Concordo. É triste ver espaços verdes a serem substituídos por betão e asfalto. Exatamente. Os manifestantes defendem soluções alternativas que preservem o parque. Espero que as autoridades escutem as suas preocupações e considerem planos alternativos. Eu também. É essencial que a voz da comunidade seja ouvida e tida em conta. Os protestos têm sido pacíficos até agora. Na maior parte, sim. A maioria dos manifestantes tem sido pacífica e respeitosa. É bom ouvir isso. É importante expressar opiniões de forma pacífica e construtiva. Absolutamente. Os protestos pacíficos têm mais hipóteses de provocar mudanças positivas. Houve alguma discussão ou negociação entre os manifestantes e as autoridades? Sim, houve algumas conversações para encontrar um compromisso que satisfaça ambas as partes. Isso é um passo na direção certa. O diálogo é crucial para a resolução de conflitos. Definitivamente.
É importante encontrar um terreno comum e trabalhar para um resultado mutuamente benéfico. Espero que possam encontrar uma solução que preserve o parque e, ao mesmo tempo, atenda às necessidades de transporte da cidade. Esperemos que sim. É importante encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental. Não podia estar mais de acordo. O futuro da nossa cidade deve ser construído sobre princípios sustentáveis e inclusivos. Absolutamente. Cabe a todos nós contribuir para uma comunidade melhor e mais harmoniosa. Bem dito. Vamos manter-nos informados sobre o andamento dos protestos e apoiar a mudança positiva. Lição 3: Compras de mercearia. Ei, vai fazer compras de supermercado hoje? Claro, preciso de repor a minha despensa. O que precisa de comprar? Preciso de algumas frutas e legumes frescos. Tenho ansiado por uma salada. Isso soa saudável. Vou acrescentar isso à nossa lista de compras. Mais alguma coisa? Também preciso de uns peitos de frango e pão integral para sanduíches. Notado. Podemos buscá-los nas secções de carne e padaria. E os produtos lácteos? Sim, preciso de leite e iogurte. Talvez um pouco de queijo também. Ótimo! Vamos até o corredor de laticínios para esses itens. Tem alguma preferência específica? Apenas leite normal e iogurte natural. Quanto ao queijo, vou com cheddar. Percebi. É o iogurte natural e o queijo cheddar. Algum lanche ou bebida na sua lista? Sim, gostaria de ter pipocas e água com gás como um de leite. Pipocas e água com gás, verifique. Vou certificar-me de que os apanharemos também. Mais alguma coisa? Acho que isso cobre isso por enquanto. Oh, espere. Quase me esqueci. Também precisamos de detergente para lavar louça. Não há problema. Iremos para o corredor de artigos domésticos para isso. Existe alguma marca específica que prefira? Qualquer marca servirá, desde que faça o trabalho. Podemos optar por uma opção eficaz em termos de custos. Parece bom. Rentável e eficaz na limpeza. Vou ficar atento a uma opção adequada. Obrigado, Ana. Agradeço a sua ajuda com a lista de compras. Seja bem-vindo, John. É sempre bom ter companhia ao fazer compras de supermercado. Além disso, podemos ajudar-nos mutuamente a lembrar-se de tudo. Absolutamente. Torna toda a experiência mais agradável e eficiente. Definitivamente. Vamos preparar-nos e ir ao supermercado. Pronto para ir. Pronto quando estiver. Vamos conquistar esses corredores de compras. Aula 4: Explorando a história. Mal posso esperar para mergulhar na história. Deveríamos definitivamente planear uma viagem. Concordo. A história é fascinante. Algum sítio específico que tenha em mente? Sempre quis visitar Roma. As ruínas antigas e a arquitetura são incríveis. Roma soa incrível.
O Coliseu e o Fórum Romano são atrações imperdíveis. Absolutamente. E não nos esqueçamos da cidade do Vaticano e da Basílica de São Pedro. Oh, sim! O Vaticano é rico em arte e história. É uma experiência única. Estou animado para ver a Capela Sistina e os famosos afrescos do teto de Michelangelo. Isso é um destaque com certeza. Deveríamos também explorar outras cidades históricas da Europa. Definitivamente. Atenas, na Grécia, é outra cidade com um rico histórico. A Acrópole e o Partenon são marcos emblemáticos. Seria incrível vê-los de perto. Concordado. E no Egito, podíamos explorar as maravilhas antigas como as pirâmides de Gizé. As pirâmides são uma maravilha da engenharia. Seria como recuar no tempo. Exatamente. A história ganha vida quando estamos em frente a estas estruturas antigas. Devemos planear cuidadosamente o nosso itinerário para aproveitar ao máximo o nosso percurso histórico. Absolutamente. Podemos pesquisar e priorizar os locais que queremos visitar em cada cidade. E não nos esqueçamos de experimentar a gastronomia local e mergulhar também na cultura. Isso é um bom ponto. Vivenciar os sabores e tradições locais tornará a viagem ainda mais memorável. Parece que temos uma aventura emocionante pela frente. Mal posso esperar para explorar a história convosco. Da mesma forma, Ana. Vai ser uma viagem inesquecível no tempo. Vamos começar a planear e fazer acontecer. A história aguarda. Na verdade, Ana. Vamos mergulhar no passado e criar memórias duradouras. Aula 5. Trabalho baseado em casa. Flexibilidade e oportunidades de crescimento, é disso que gosto no trabalho em casa. Concordo. Trabalhar a partir de casa proporciona muitas vantagens. Do que é que mais gosta? Agradeço a flexibilidade para definir o meu próprio horário e trabalhar num ambiente confortável. É ótimo não ter de se deslocar todos os dias. Desta forma, economizo tempo e energia. Absolutamente. Além disso, acho que consigo concentrar-me melhor sem as distrações de um escritório ocupado. Isso é verdade. Trabalhar a partir de casa permite-me ser mais produtivo e eficiente. E com a tecnologia moderna, a colaboração com os colegas ainda é possível, mesmo à distância. Sim, as videoconferências e as ferramentas de comunicação facilitam o contacto com a equipa. Exatamente. É incrível como a tecnologia tornou o trabalho remoto tão acessível e conveniente. Também aprecio as oportunidades de crescimento numa carreira domiciliar. Concordado. Existem muitos cursos online e recursos para desenvolver novas competências. E sem limitações geográficas, podemos trabalhar com clientes ou empresas de todo o mundo. Isso abre um mundo de possibilidades e expande a nossa rede profissional. É emocionante pensar no potencial de crescimento pessoal e profissional numa configuração baseada em casa. Definitivamente.
Temos flexibilidade para perseguir as nossas paixões e criar o nosso próprio caminho. E com disciplina e automotivação, podemos conseguir grandes coisas a partir do conforto das nossas casas. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo e aproveitar as oportunidades que surgem no nosso caminho. Absolutamente. O trabalho em casa oferece uma experiência única e gratificante para quem o abraça. Vamos continuar a abraçar a flexibilidade e as oportunidades que vêm com o trabalho a partir de casa. Concordado. Aqui está o crescimento, a produtividade e as alegrias do trabalho em casa. Felicitações, Ana. Que possamos prosperar nas nossas carreiras em casa e desfrutar da viagem. Lição 6. Experimentar algo novo. Há alguma preferência para o jantar desta noite? Estou aberto a tudo. Vamos ver para que está com disposição. Tenho vontade de experimentar algo novo. E a cozinha tailandesa? Isso sou aventureiro. Nunca comi comida tailandesa antes, mas estou disposto a experimentá-la. Ótimo! A cozinha tailandesa é conhecida pelos seus sabores arrojados e especiarias aromáticas. Estou animado para explorar os diferentes sabores e ver que pratos eles têm para oferecer. Vamos começar com alguns aperitivos como pãezinhos de primavera e satê de frango. Pãezinhos de primavera e satê de frango é. Estou curioso para provar também os molhos. Para o prato principal podemos ter o pad thai, um popular prato de macarrão tailandês. Pad Thai soa delicioso. Ouvi dizer que é uma combinação saborosa de macarrão, vegetais e proteínas. Sim, normalmente é personalizável com frango, camarão ou tofu. Podemos escolher a nossa preferência. Estou aberto a qualquer opção de proteína. Surpreenda-me. Muito bem, soa como um plano. E para complementar a refeição, podemos ter um refrescante chá gelado tailandês. Ouvi dizer que o chá gelado tailandês é imperdível. Estou ansioso pelo sabor único. É uma bebida doce e cremosa com um toque de sabor condimentado. Vai gostar. Fico feliz que tenha sugerido experimentar algo novo. É uma ótima maneira de expandir as nossas experiências culinárias. Absolutamente. Explorar diferentes cozinhas apresenta-nos novos sabores e culturas. E quem sabe, podemos descobrir um novo prato favorito esta noite. Essa é a parte emocionante. Experimentar coisas novas mantém a vida interessante e abre novas possibilidades. Não podia estar mais de acordo. Vamos abraçar a aventura e desfrutar do nosso jantar tailandês esta noite. Vamos fazer isso, John. Um presente para novos sabores, novas experiências e a alegria da exploração culinária. Felicitações, Ana. Vamos mergulhar no mundo da cozinha tailandesa e saborear cada mordida. Aula 7. Preparativos para viagens. Sim, aqui mesmo. E não se esqueça dos nossos cartões de embarque impressos. São essenciais para a nossa viagem. Tenho na minha mala. Está tudo pronto para a nossa aventura de viagem. É sempre importante verificar novamente os nossos documentos de viagem antes de ir para o aeroporto. Absolutamente.
Não queremos encontrar problemas inesperados durante o check-in. E ter os nossos cartões de embarque impressos poupa-nos tempo e torna o processo mais suave. Além disso, é uma boa ideia ter cópias digitais nos nossos telemóveis, por precaução. É um plano de backup inteligente. A tecnologia pode ser imprevisível às vezes. Concordado. Agora vamos ter a certeza de que temos todos os elementos essenciais de viagem conosco. Passaporte, cheque. Carteira, cheque. Telefone e carregador, verifique. Não se esqueça dos nossos adaptadores de viagem. Precisamos deles para carregar os nossos dispositivos no estrangeiro. Boa captura. Vou adicioná-los ao saco imediatamente. E não nos esqueçamos de embalar alguns petiscos para a viagem. Sabem como ficamos com fome? Absolutamente. É melhor estar preparado, especialmente se tivermos uma longa escalada. Por falar em escalas, vamos verificar o horário dos voos e confirmar o portão de embarque. Certo. É sempre uma boa ideia manter-se atualizado, pois as mudanças podem acontecer. E também devemos familiarizar-nos com o layout do aeroporto para evitar nos perdermos. Bom pensamento. Navegar no aeroporto será muito mais fácil se já soubermos o caminho. Por último, vamos verificar o tempo no nosso destino. Temos de fazer as malas em conformidade. Isso é verdade. Não queremos ser apanhados de surpresa por condições meteorológicas inesperadas. Tudo parece estar em ordem. Estou entusiasmado com a nossa próxima aventura. Eu também, Ana. Vai ser uma viagem memorável cheia de novas experiências. Vamos aproveitar ao máximo e aproveitar cada momento. Os nossos preparativos de viagem estão completos. De facto. Viagens tranquilas, descobertas emocionantes e memórias maravilhosas. Aula 8. Adaptação de estratégias. Devemos adaptar as nossas estratégias. Absolutamente. É um mercado em crescimento e precisamos de estar à frente. Concordo. À medida que o mercado evolui, temos de ser flexíveis e ajustar a nossa abordagem em conformidade. Vamos começar por analisar as tendências atuais e as preferências dos consumidores. É um bom ponto de partida. Compreender o que os clientes querem é vital para o sucesso. Devemos também ficar de olho nos nossos concorrentes e ver como eles estão a adaptar-se. Aprender com as estratégias dos nossos concorrentes pode dar-nos insights e ideias valiosas. E não nos esqueçamos da importância de reunir o feedback dos clientes. O feedback dos clientes é como uma bússola que nos guia para a melhoria e inovação. Com a mudança do cenário, podemos precisar explorar novos canais de marketing. Isso é verdade. Deveríamos estar abertos à experimentação com diferentes plataformas e abordagens. E à medida que adaptamos às nossas estratégias, lembremos-nos dos principais valores e pontos fortes da nossa marca. Absolutamente. A nossa identidade de marca deve manter-se consistente mesmo à medida que evoluímos. A inovação deve ser a força motriz das nossas adaptações. Temos de estar à frente da curva.
A inovação mantém-nos relevantes e permite-nos responder às necessidades em constante mudança dos nossos clientes. Devemos monitorizar os resultados e proceder às adaptações necessárias para otimizar os nossos esforços. Adaptar as nossas estratégias não é apenas uma coisa única. É um processo contínuo. A adaptação contínua garante que nos mantemos competitivos e aproveitamos novas oportunidades. Vamos abraçar este desafio e vê-lo como uma oportunidade de crescimento e sucesso. Juntos podemos navegar no cenário em mudança e prosperar no mercado em crescimento. Absolutamente, Ana. Aqui está a adaptabilidade, a inovação e a consecução dos nossos objetivos. Lição 9. Negociar preço. Podemos chegar a acordo sobre o preço. É um pouco alto. Podemos negociar. Compreendo a sua preocupação. Vamos ver se conseguimos encontrar uma solução mutuamente benéfica. Existe alguma flexibilidade no preço? Acredito que seja superior à média do mercado. Vejo de onde vais. Deixe-me verificar se há espaço para ajustes. Obrigado. Agradeço a sua disponibilidade para explorar esta possibilidade. Depois de rever os números, posso oferecer um ligeiro desconto. Isso funcionaria para si? Isso soa como um passo na direção certa. Podemos discutir o desconto específico. Posso reduzir o preço em 10%, o que considero ser um compromisso justo. Embora seja melhor, esperava um desconto maior. Há alguma hipótese de podermos ir mais longe? Compreendo a sua perspectiva, mas também tenho certas limitações do meu lado. Há mais alguma coisa que possamos negociar além do preço? Serviços ou funcionalidades adicionais, talvez. Isso é um bom ponto. Vamos explorar se existem ofertas adicionais de valor acrescentado que possamos incluir. Agradeço a sua disponibilidade para encontrar alternativas. Mostra um compromisso com a satisfação do cliente. Como um gesto de boa vontade, posso incluir um serviço de cortesia que melhoraria o pacote geral. É uma oferta generosa. Definitivamente acrescenta valor ao negócio. Podemos finalizar os detalhes. Absolutamente. Vamos rever os termos revistos e garantir que cumprem ambas as nossas expectativas. Ainda bem que conseguimos encontrar um meio termos. É importante chegar a um acordo que beneficie ambas as partes. Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de encontrar uma situação ganha-ganha. Obrigado pela sua flexibilidade e disponibilidade para negociar. Fez a diferença. Da mesma forma, John. Agradeço a sua comunicação aberta e abordagem colaborativa. Com este acordo em vigor, estou confiante de que podemos avançar e construir uma parceria de sucesso. Concordado. Uma colaboração frutífera e a consecução dos nossos objetivos partilhados. Felicitações, Ana. Vamos fazer desta parceria um grande sucesso. Lição 10. Aventura de mochila. Sobre ti, Ana. Já alguma vez andou de mochila?
Eu também, John. Recentemente, fiz uma aventura de mochila no Sudeste Asiático. Isso soa fantástico. Que países visitou? Explorei a Tailândia, o Camboja e o Vietnã. Cada lugar tinha o seu próprio charme único. Teve alguma experiência memorável durante a sua viagem? Absolutamente. Uma das minhas memórias favoritas era fazer caminhadas pelas selvas exuberantes da Tailândia. Deve ter sido uma aventura e tanto. Encontrou alguma vida selvagem? Sim, vi uma variedade de animais selvagens fascinantes, incluindo macacos a balançar entre as árvores. Como geriu o seu alojamento durante a viagem de mochila? Fiquei em hostéis e guesthouses económicos. Foi uma ótima maneira de conhecer outros viajantes. Tinha algum desafio enquanto mochilava? Houve alguns desafios, como as barreiras linguísticas e a navegação em cidades desconhecidas. Como é que superou esses desafios? Aprendi algumas frases básicas na língua local e confiei em mapas e locais úteis para a navegação. Experimentou alguma cozinha local durante a sua viagem? Sim, me deliciei com comida de rua deliciosa, experimentando vários pratos como pad thai e banh mi. Isso soa delicioso. Houve algum destaque cultural que se destacou para si? Visitar os antigos templos de Angkor Wat no Camboja foi uma experiência verdadeiramente inspiradora. Tinha alguma dica para outros mochileiros? Leve as malas, mantenha a mente aberta e esteja disposto a abraçar novas experiências e conhecer novas pessoas. Vou ter essas dicas em mente para a minha própria aventura de mochila. Obrigado, Ana. Seja bem-vindo, John. Tenho a certeza que vais divertir-te muito. Aproveite a sua viagem de mochila. Mal posso esperar para embarcar na minha própria aventura. Obrigado por partilhar as suas experiências, Ana. Lição 11: Aventura gastronómica italiana. Sou fã da cozinha italiana. Deveríamos tentar alguma hora. Isso soa delicioso. A comida italiana é conhecida pelos seus sabores ricos e variedade. Absolutamente. Já alguma vez experimentou uma autêntica pizza italiana? Sim, tive o prazer de saborear uma pizza margarita de dar água na boca em Roma. Ouvi dizer que as massas são um elemento básico da cozinha italiana. Algum prato de massa favorito? Carbonara é uma das minhas favoritas. O molho cremoso com bacon crocante é simplesmente irresistível. Sou um grande fã de lasanha. As camadas de massa, carne e queijo tornam-no tão reconfortante. Concordo. A lasanha é um prato clássico que nunca decepciona. E as sobremesas italianas? Já experimentou o tiramisu? Sim, o tiramisu é imperdível. A combinação de café, mascarpone e chocolate é paradisíaca. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Em breve encontraremos um bom restaurante italiano. Conheço uma fantástica trattoria italiana no centro da cidade.
Servem pratos autênticos com um ambiente acolhedor. Isso soa perfeito. Vamos planear um jantar lá esta semana. Ótima ideia! Podemos deliciar-se com uma variedade de iguarias italianas e ter uma noite memorável. Vamos convidar alguns amigos para se juntarem a nós. Absolutamente! Quanto mais, melhor. Vai ser uma reunião divertida, cheia de boa comida e risos. Vou contactar os nossos amigos e marcar uma data para a nossa aventura gastronómica italiana. Maravilhoso! Mal posso esperar para saborear os sabores de Itália com boa companhia. Vai ser uma experiência culinária incrível. Obrigado mil por sugeri-lo, Ana. Lição 12. Limpeza fácil com tabuleiros antiaderentes. Já alguma vez utilizou tabuleiros com interiores antiaderentes? Facilitam a limpeza. Sim, eu tenho. As bandejas antiaderentes são uma virada de jogo quando se trata de cozinhar e limpar. Acho que a comida não adere à superfície, o que poupa muito tempo a esfregar. Absolutamente. Significa também que menos óleo ou manteiga são necessários para cozinhar, tornando-se uma opção mais saudável. Isso é um bom ponto. Além disso, as bandejas antiaderentes geralmente podem ser lavadas na máquina de lavar louça, o que aumenta a conveniência. Exatamente. Tira o incômodo de lavar as mãos e torna a limpeza muito fácil. Aprecio como o revestimento antiaderente permite uma distribuição uniforme do calor durante o cozimento. Sim, ajuda sempre a conseguir pratos perfeitamente cozidos e uniformemente dourados. Tenho notado que as bandejas antiaderentes são versáteis e podem ser usadas para várias receitas. Definitivamente. Desde assar legumes a assar biscoitos, são uma ferramenta de cozinha versátil. Tem alguma dica para manter a superfície antiaderente para prolongar a sua vida útil? É importante evitar o uso de utensílios de metal que possam arranhar o revestimento. Ferramentas de silicone ou madeira funcionam melhor. É bom saber. Vou certificar-me de usar os utensílios certos para manter a superfície antiaderente intacta. Outra dica é evitar o uso de esponjas de limpeza abrasivas ou produtos químicos agressivos que podem danificar o revestimento. Vou meter a uma lavagem suave e detergente neutro para manter as bandejas nas melhores condições. Esse é o caminho a percorrer. Com os devidos cuidados, as bandejas antiaderentes podem durar muito tempo. Estou convencido. Vou investir em algumas bandejas antiaderentes para tornar o cozimento e a limpeza muito mais fáceis. Não vais arrepender-se, John. Tornar-se-á os seus companheiros de cozinha para refeições sem complicações. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Estou animado para atualizar a minha experiência culinária. É um prazer, John. Desfrute das suas aventuras culinárias com tabuleiros antiaderentes. Boa cozinha! Obrigado, Ana. Aqui está a cozinhar sem esforço e a limpeza sem stress. Felicitações. Lição 13. Desejos caseiros de gelado. Isso soa fantástico. Ultimamente tenho ansiado por gelados caseiros. O gelado caseiro é um deleite como nenhum outro. Para que sabor está disposto?
Sou fã de sabores clássicos como chocolate e baunilha. E tu? Adoro experimentar sabores diferentes. Ultimamente tenho apreciado caramelo salgado e morango. Soam deliciosos. Já alguma vez fez gelado em casa? Sim, eu tenho. É um processo divertido e gratificante. Pode personalizar os sabores ao seu gosto. Sempre quis tentar fazer o meu. Alguma dica para um iniciante como eu? Comece com uma receita base simples e adicione os sabores ou mixings desejados. Não tenhas medo de ser criativo. Isso é um ótimo conselho. De que equipamento preciso para fazer gelados caseiros? Vai precisar de uma máquina de gelado, mas se não tiver uma, também existem receitas sem deixar disponíveis. Vou procurar uma máquina de gelado. Parece um investimento que vale a pena. Definitivamente. Abre um mundo de possibilidades de sobremesas congeladas na sua própria cozinha. Tem alguma receita favorita de gelados caseiros que possa partilhar? Um dos meus favoritos é um gelado de chocolate com menta. O sabor à menta fresca é tão refrescante. Isso soa fantástico. Vou ter de experimentar. Tem alguma outra recomendação de sabor? Se é fã de sabores frutados, deve experimentar fazer um refrescante sorvete de limão ou um gelado cremoso de manga. Estes soam deliciosos. Mal posso esperar para experimentar sabores diferentes e criar o meu próprio gelado. É uma maneira maravilhosa de satisfazer os seus desejos e impressionar os seus amigos e familiares com guloseimas caseiras. Absolutamente. Obrigado por me inspirar, Ana. Estou animado para embarcar na minha viagem de gelados caseiros. Seja bem-vindo, John. Aproveita o processo e saboreie as doces recompensas. Feliz confecção de gelados. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de partilhar algumas das minhas criações convosco. Vamos saborear um gelado caseiro em breve. Lição 14. Escolhendo um estilo de relógio. Comprei recentemente um relógio novo. Qual o estilo que procura? Estou a pensar em arranjar um relógio também. Sinto-me atraído por designs clássicos e elegantes. É uma ótima escolha. Um relógio atemporal e sofisticado pode complementar qualquer roupa. Concordo. Adoro relógios com alças em pele e mostradores minimalistas. Exalam uma sensação de elegância discreta. As tiras de cor adicionam um toque de requinte. Já pensou na cor da bracelete? Estou inclinado para uma bracelete de cor castanho ou preto. São versáteis e vão bem com looks diferentes. Boas escolhas. Outra opção a considerar é uma pulseira de metal. Dá um aspecto mais polido e moderno. As pulseiras de metal têm uma aparência elegante. Podem ser uma ótima escolha para uma ocasião mais elegante. Absolutamente. É importante escolher um estilo de relógio que corresponda ao seu gosto pessoal e estilo de vida. A funcionalidade também é importante para mim. Prefiro relógios com mostrador claro e de fácil leitura.
Isso é uma consideração prática. É essencial ter um relógio que seja elegante e funcional. Não podia estar mais de acordo. Procure também relógios com resistência à água, pois acrescenta durabilidade e versatilidade. A resistência à água é definitivamente uma característica valiosa, especialmente se você leva um estilo de vida ativo. Exatamente. É reconfortante saber que o seu relógio pode resistir a salpicos acidentais ou uma breve imersão na água. Já explorou marcas ou modelos específicos de relógios que chamam a sua atenção? Tenho pesquisado algumas marcas conhecidas pelos seus designs intemporais, como Rolex e Omega. São marcas conceituadas com uma longa história de artesanato. Oferecem belos relógios com qualidade excepcional. Também estou a considerar algumas opções mais acessíveis de marcas como a Seiko e a Citizen. Oferecem uma grande relação qualidade-preço. É uma abordagem sábia. Existem excelentes relógios disponíveis a diferentes preços para se adequar ao orçamento de todos. De facto, é tudo uma questão de encontrar um relógio que combine estilo, funcionalidade e acessibilidade. Bem dito, Ana. Tenho a certeza que encontrará o relógio perfeito que reflete o seu estilo pessoal. Obrigado, John. Estou animado para embarcar nesta jornada de compra de relógios e encontrar o meu relógio ideal. Boa sorte, Ana. Espero que descubra um relógio que lhe traga alegria e que acrescente um toque de elegância ao seu dia a dia. Lição 15: Preenchimento de formulários e pedido de cópias de identificação. Por favor, preencha estes formulários. Posso ter o seu cartão de identificação para fazer uma cópia? Claro, deixe-me preencher os formulários primeiro. Necessita de alguma informação específica? Os formulários requerem o seu nome completo, morada, número de contacto e endereço de e-mail. Muito bem, vou fornecer todos os detalhes necessários. Aqui está o meu cartão de identificação para a cópia. Obrigado. Vou fazer uma fotocópia do seu cartão de identificação imediatamente. Não tenha pressa. Deixe-me saber se precisar de documentos ou informações adicionais. Agradeço a vossa cooperação. A cópia do seu cartão de identificação será armazenada com segurança para fins de manutenção de registros. É bom saber disso. É importante manter a confidencialidade e a segurança das informações pessoais. Absolutamente. Levamos a sério a privacidade e a proteção de dados. As suas informações serão tratadas com cuidado. Fico feliz em ouvir isso. É reconfortante saber que as minhas informações pessoais estão em boas mãos. Depois de fazer a cópia, devolvo-te o teu bilhete de identificação. Há mais alguma coisa em que precise de ajuda? De momento, não. Obrigado por me ajudarem com os formulários e a cópia do meu cartão de identificação. De nada, Ana. Se tiver alguma dúvida no futuro, sinta-se à vontade para entrar em contato. Agradeço a sua oferta. Terei a certeza de entrar em contato consigo se precisar de mais assistência. Ótimo. Tenha um dia maravilhoso, Ana. Aula 16: Planeamento de refeições equilibradas. Ingestão.
Sim, tento equilibrar as minhas refeições com uma variedade de nutrientes. Isso é ótimo, John. Uma alimentação equilibrada é importante para manter uma boa saúde. Absolutamente. Pretendo incluir uma mistura de hidratos de carbono, proteínas e gorduras saudáveis nas minhas refeições. Também é importante incorporar frutas e vegetais para vitaminas, minerais e fibras. Não podia estar mais de acordo. Tento ter uma variedade colorida de frutas e legumes no meu prato. A variedade é a chave. Diferentes frutas e legumes oferecem uma gama de nutrientes e sabores. Também me certifico de incluir fontes magras de proteína, como frango, peixe e legumes. As proteínas magras são essenciais para o desenvolvimento e reparação muscular. Incluem grãos integrais nas suas refeições. Sim, opto por grãos integrais como arroz integral e pão integral para a adição de fibras e nutrientes. É uma escolha inteligente. Os grãos integrais são mais nutritivos que os refinados. Também preste atenção ao tamanho das porções para garantir que não estou a comer demais. O controle das porções é importante para manter um peso saudável e prevenir o consumo excessivo. Acho útil ouvir os sinais de fome e plenitude do meu corpo para evitar comer em excesso. É uma abordagem consciente. Comer devagar e saborear cada mordida também pode ajudar no controle das porções. Tento limitar a minha ingestão de açúcares adicionados e alimentos processados também. É uma boa estratégia. Açúcares adicionados e alimentos processados podem contribuir para vários problemas de saúde. Em vez disso, satisfaço o meu desejo por doces com açúcares naturais de frutas ou desfruto de um pequeno deleite com moderação. A moderação é fundamental quando se trata de indulgências. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio que funcione para si. Absolutamente. Acredito em nutrir o meu corpo enquanto ainda aprecio os alimentos que adoro. Isso é uma mentalidade saudável. É importante ter uma relação positiva com a comida. Exatamente. Ao focar-me no equilíbrio e na moderação, posso manter uma rotina alimentar saudável e agradável. Bem dito, John. Continue com o bom trabalho e aqui está o seu sucesso contínuo na manutenção de uma dieta equilibrada. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vamos encorajar uns aos outros nas nossas jornadas para uma saúde melhor. Lição 17. Explorando o vegetarianismo. É bom saber disso. Tenho um amigo que é vegetariano. O vegetarianismo pode ser uma escolha saudável e ética. Há quanto tempo o teu amigo é vegetariano? Ele segue uma dieta vegetariana há cerca de 3 anos. Diz que se sente bem. É maravilhoso ouvir isso. Há muitos benefícios em adotar um estilo de vida vegetariano. Sim, referiu que se sente mais energizado e tem notado melhorias na sua digestão. Cortar a carne pode levar a uma maior ingestão de alimentos à base de plantas, que são ricos em vitaminas e minerais. Absolutamente. Frutas, legumes e grãos integrais fornecem uma ampla gama de nutrientes essenciais. Ouvi dizer que as dietas vegetarianas também podem ser benéficas para a gestão de peso e reduzir o risco de certas doenças.
Sim, está correto. As dietas à base de plantas tendem a ser mais baixas em gordura saturada e colesterol, o que pode ser benéfico para a saúde do coração. É interessante ver como as escolhas alimentares podem ter um impacto significativo no nosso bem-estar geral. De facto, é importante respeitar e apoiar as escolhas alimentares dos nossos amigos, sejam eles vegetarianos, veganos ou têm outras preferências. Absolutamente. Todos têm o direito de escolher a dieta que se alinhe com os seus valores e se adapte às suas necessidades nutricionais. Concordo. É importante ter conversas de mente aberta sobre diferentes escolhas alimentares e aprender uns com os outros. Definitivamente. Compreendendo diferentes perspectivas, podemos alargar os nossos conhecimentos e tomar decisões informadas. É uma ótima abordagem, Ana. É sempre valioso ter diversas perspectivas e experiências. Obrigado, John. Acredito que abraçar a diversidade vai além das escolhas alimentares. Tens toda a razão, Ana. A diversidade enriquece a nossa vida e ajuda-nos a crescer como indivíduos. Vamos continuar a apoiar e aprender uns com os outros enquanto navegamos pelas complexidades da vida. Não podia estar mais de acordo, Ana. Juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e compreensivo. Bem dito, John. Vamos celebrar as nossas diferenças e fomentar um ambiente de aceitação e respeito. Fico feliz que partilhemos os mesmos valores, Ana. Vamos abraçar a diversidade e promover a bondade em todos os aspectos da vida. Lição 18: Boutique Shopping. Há uma boutique no centro da cidade que oferece uma ampla seleção de roupas exclusivas. Isso soa intrigante, John. Adoro descobrir novas lojas com artigos de moda distintos. Esta boutique é especializada em peças artesanais de designers locais. Tem uma reputação de qualidade e estilo. Aprecio apoiar as empresas locais. É maravilhoso ter acesso a peças de moda únicas. Absolutamente. É refrescante afastar-se da roupa produzida em massa e abraçar a individualidade. Concordo plenamente. Cada pessoa tem um estilo único, e as boutiques permitem-nos expressarmos-nos autenticamente. Além disso, a boutique proporciona uma experiência de compra mais personalizada em comparação com grandes lojas de retalho. Isso é uma grande vantagem. Atenção e assistência personalizadas podem tornar a experiência de compra mais agradável. A equipa da boutique é conhecida pela sua experiência em styling e ajuda os clientes a encontrar as roupas perfeitas. Isso é fantástico. É sempre útil ter profissionais experientes nos guiando na exploração de novas opções de moda. Definitivamente. Experimentar estilos diferentes e experimentar o nosso look pode ser um processo divertido e criativo. É como descobrir a nossa própria identidade de moda e encontrar peças que nos fazem sentir confiantes e confortáveis. E com a seleção única da boutique, podemos encontrar peças que não são comumente encontradas em outros lugares. Essa exclusividade acrescenta uma sensação de fascínio às roupas que escolhemos. É como ter o nosso próprio estilo de assinatura. Exatamente.
É gratificante vestir algo que reflita a nossa individualidade e que se destaca da multidão. Estou animado para visitar a boutique e ver o que eles têm para oferecer. Tenho a certeza de que vou encontrar algo especial. Tenho a certeza que o fará, Ana. Vamos planear um dia para ir ao centro da cidade e explorar a boutique juntos. Isso soa como uma ideia maravilhosa, John. Será uma aventura divertida em busca de achados de moda únicos. Fico feliz que esteja pronto para isso, Ana. É sempre mais agradável partilhar estas experiências com um amigo. Absolutamente, John. Fazer compras e explorar novas tendências da moda são ainda mais agradáveis quando o fazemos juntos. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos torná-la numa viagem de compras memorável e abraçar os nossos estilos individuais. Estou ansioso por isso, John. Estamos à descoberta de novas joias da moda e à expressão das nossas identidades de moda únicas. Felicitações por isso, Ana. Vamos embarcar na nossa aventura boutique e desfrutar do processo de curadoria dos nossos próprios looks da moda. Lição 19. Delicioso pão fresquinho. O recém-assado é delicioso. Muito bem, vou pegar um pedaço disso. Isso soa tentador, John. Pão acabado de cozer é sempre um deleite. Absolutamente, Ana. O aroma e o sabor são imbatíveis. Tem diferentes tipos de pão na padaria. Sim, oferecem uma variedade de opções. De baguetes a massa fermentada e tudo mais. Sou fã de pão de massa fermentada. Tem um sabor e textura únicos. Concordo, Ana. O sabor picante e a crosta mastigável tornam-no uma escolha popular. Que outros tipos de pão têm? Também tem trigo integral, multigrãos e pão de centeio, para citar alguns. Gosta de experimentar diferentes tipos de pão. Acrescenta variedade às minhas refeições. É ótimo explorar novos sabores, Ana. O pão pode realçar o sabor dos sanduíches e spreads. Absolutamente, John. Um bom pão pode elevar uma refeição simples. Já experimentou algum pão especial como focaccia ou ciabatta? Sim, eu tenho. Focaccia é deliciosa com o seu azeite e coberturas de ervas. Ciabatta é perfeito para sandes. Fico feliz que tenha experimentado isso, Ana. Ambas são escolhas deliciosas. Tem pão doce ou pastelaria na padaria? Sim, oferecem doces como rolos de canela, croissants e brioches. Oh, nunca resisto a um croissant quente e amanteigado. Os croissants são de facto uma escolha clássica, Ana. São leves e escamosos. Posso imaginar a padaria recheada com o aroma de pão fresco e pastelaria. É uma experiência maravilhosa, Ana. O perfume por si só é celestial. Mal posso esperar para visitar a padaria e deliciar-me com um pão acabado de cozer. Vale a visita, Ana. Tenho a certeza que vais gostar de cada mordida. Obrigado pela recomendação, John. Agradeço.
De nada, Ana. Deixe-me saber como gosta do pão. Vou, John. Estou ansioso para saborear os sabores. Aproveite o seu pão, Ana. São os prazeres simples que trazem alegria. Na verdade, John. Vou valorizar cada momento com um pão quente. Cuide-se, Ana. Feliz caça ao pão.